Bora, Fiel, separei esse corte da Energia 97 com o Mano e a Lele representando demais a Fiel. Após todas essas polêmicas aí que tá acontecendo, entre rogatória na Polícia Civil, cara, Corinthians não tem jeito, mano, é brincadeira, só virando uma SAF mesmo. Comenta aí se você concorda do Corinthians virar SAF algum dia, porque desse jeito não dá, é muito cara safado dentro do clube, não tem como ficar assim, senão o Coringão vai por água abaixo, hein? Então deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Liga a sirene aí, que é assunto de páginas policiais. Rapaz do céu. Primeiro vamos falar do time que amanhã recebe o Fluminense na Neoquímica Arena. Amanhã o jogo também às 19h30. O Corinthians vai contar com o retorno aí de 2 jogadores, né? O Gustavo Henrique e o lateral esquerdo Fabrício Angileri estão de volta. Menos o Hugo Souza, que ainda segue de fora. Então, time mais ou menos para amanhã deve ser o Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Angileri. No meio, Ranielli, Carrídio e Breno Bidon, talvez o José Martinez. Na frente, né? Romero, Memphis e Yuri Alberto. Deve ter o Igor Coronado ainda e o Garro ainda seguem fora para esse jogo de amanhã na Neoquímica. Fala aí, mano. O que faz falta é o goleiro. O Hugo Souza faz muita falta, mas muita o Garro falta. tá fazendo falta também. Os retornos do Gustavo Henrique e do Angileri importantíssimos, né, mano? Porque a zaga, essa linha de 4, ele vinha sofrendo bastante quando tinha que jogar com essa equipe reserva. Até porque o Gustavo Henrique hoje, ele é o único zagueiro que, digamos, a gente pode tratar como unanimidade, que vem bem. Os outros, todos estão oscilando, os outros todos têm momentos péssimos, aliás, né? Tanto o Félix Torres, como o André Ramalho, que tá muito mal esse ano aí, e o Kaká, que sempre é uma incógnita também. Então, assim, o Gustavo Henrique, ele é um cara que precisa estar apto para jogar ali, porque é um cara que traz mais confiança para essa zaga. E o lado esquerdo, a mesma coisa, né? Quando o Angileri chegou, ele foi muito bem nos duelos ali contra o Palmeiras, inclusive, e a gente já pensou, pô, agora sim nós temos um lateral esquerdo, porque Bidu e Hugo também vivem na irregularidade, oscilando por ali, então é importante o retorno desses 2 atletas. Eu também acho, Lele, quanto mais peças do time titular voltarem, melhor pro Corinthians. O retorno do Angileri e do Gustavo Henrique vai dar uma melhora na qualidade aí do sistema defensivo, porque te falar, depender do Bidu e do Kaká, cara, melhor morrer queimado e depois jogarem um corpo no mar. Isso, mano. Não, treta, mano. O Bidu você viu no jogo contra o Palmeiras. Kaká, então, nem se fala. Então, o Gustavo Henrique voltando e agora o Angileri também, já minimiza um pouco dos danos. Mas o Hugo Souza também faz muita falta. Espero que ele retorne em breve. Enquanto não retornar, é bom a diretoria do Corinthians se coçar, porque o Hugo Souza, fora a lesão, Domênico, é um goleiro com potencial de convocação também. E o Corinthians ele não pode ficar dando sopa pro azar, com todo respeito ao Donelli. Mas eu acho que o Donelli ele tem que seguir a carreira do Kaique França. Sabe, tipo, seja emprestado para um clube menor, vai tentar ganhar um pouco mais de maturidade no outro clube, até inclusive de bagagem. Nem acho que o Donelli é esse mau goleiro todo. O Corinthians já teve goleiros que eram horrorosos. Por exemplo, o Johnny Herrera. O Johnny Herrera era uma porcaria de goleiro. Mas o Donelli eu não acho que é uma porcaria, mas tá muito aquém de ser um goleiro confiável. Tá muito aquém de... pro time profissional ainda, né, mano? Tem que pegar mais experiência. Então, mas pra falar a verdade, Lele, quantos anos tem o Donelli? Eu nem sei, mas já tem uns 23, 24. Ele não é tão mais novo do que o Hugo Souza. E o Hugo Souza ele tem muito mais qualidade que o Donelli. Mas o Hugo tem sabe, tem mais experiência, enfim. Com o time Não, mas é qualidade também. Sabe por quê, Lele? Por exemplo, o Ronaldo, ele sem experiência, ele entrou pegando um pênalti do Dario Pereira. Então, eu acho que o cara, quando é diferente mesmo, a gente já vê. E o Donelli, eu não acho que é esse goleiro diferente mesmo, mas eu acho que se ele... mano. Então, o Hugo Souza, pega a idade do Hugo Souza, deve ter uns 24, 25, talvez. Ele faz 23 em maio, tá? O Donelli, tá? Se eu pegar o goleiro. O Hugo Souza também pode ser até um pouco mais velho, porque já rodou um pouco, 26, né? Mano. Mas 26, então, a gente tá falando aqui de 3, 4 anos de diferença. No futebol pesa também. Mas, sinceramente, Lele, eu acho que o Corinthians ele precisa de um goleiro mais confiável no banco também, um goleiro mais experiente. Mas contra o Fluminense amanhã eu tô confiante, apesar de ser um time que tá deixando a desejar em termos de postura, Lele, mas a gente sabe quando joga dentro da Neoquímica Arena, a torcida empurra e faz talvez aí o gás dos jogadores voltar, porque os caras sabem que se não correr dentro da arena, os caras estão na merda. Mas pra falar a verdade, 3 jogos, né, Lele? Porque o
Corinthians ele pega o Fluminense agora, depois é o Sport pelo Campeonato Brasileiro também, e depois é o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Então são 3 jogos em casa pro Corinthians readquirir a confiança. Ô, mas cuidado com esse negócio de torcida empurra, porque vocês estão na beira do abismo, e se empurrar, vocês caem. Nossa, fecha a trinca. Mas, ô Lelê, tá dando até um impasse. Né? Tua rosquita. O Bento vai trazer informações, acho que de bastidores aí, não sei, acho que alguma coisa referente a bastidores, mas tem ainda o papo de campo, que também está sendo muito questionada, Lelê. A médica do Corinthians, a Ana Carolina Corte, até pela demora na entrega de jogadores que estão lesionados. Foi uma matéria, se eu não me engano, do Samir Carvalho, que ele disse que já começa a gerar um incômodo dentro da comissão técnica ali, a não previsão de retorno de jogadores e talvez aí o papo de não dar mais informações aí de quando os caras devem voltar, um prazo talvez. Então nesse ponto aí eu não sei qual que é seu ponto de vista com relação a isso. Das pessoas que eu já ouvi no futebol, elogiam bastante a médica do Corinthians, a doutora Ana. Porém, eu não vivo o dia a dia. É isso aí, Mano Diogum. O Mano hoje tá parecendo um pai de santo. Aí ele tá com o fiozinho do fone, tá parecendo uma guia ali. Não, mas é uma jaqueta. Não, uma jaqueta, ó. Tá de blusa. Os caras estão achando que é camisa. Olha lá. Eu vi o... Agora tá parecendo uma coisa pior, não vou nem falar, viu? Mas vamos lá. Eu vi essa matéria aí e realmente, inclusive, mano, se você pegar a última coletiva do Emiliano depois do jogo contra o Palmeiras, ele foi questionado sobre o retorno desses jogadores, né, que estavam no departamento médico, e ele mesmo fala, não sabemos o prazo e é complicado trabalhar sem saber prazo. Então ele já deu uma alfinetadinha ali, né? Uma cutucada. Mas é difícil a gente falar, a gente avaliar o trabalho, quem tá certo ou quem tá errado ali, né, mano? Porque a gente não tá no dia a dia. Já tinha, inclusive, denúncias aí, né, que o Cascão, lá do Alambrado Alvinegro, teve sobre problemas do Fabinho Soldado com a doutora Ana Carolina Corte e tudo mais. E aí a gente não sabe. Eu prefiro nem opinar nesse caso, pra gente não fazer, de repente, um juízo errado aqui, né? Porque a gente não tá lá, a gente não sabe o que de fato tá acontecendo, né? Quem tá errado ou não ali, como funciona o trabalho do departamento médico nesse sentido. Mas, assim, de fora, eu acho que no futebol sempre se acostumou a trabalhar com prazos, né? De pelo menos o departamento médico chegar pra comissão e falar, tal dia, talvez vocês possam contar que tá retornando e tal. Agora, eu prefiro não opinar para não ser injusta com ninguém aqui, né? Então vai lá, Bento, que mais? Não, ontem, né? Amanhã tá marcado o depoimento do Augusto Melo da Polícia Civil. Ele tentou, através dos seus advogados, o adiamento. Mas a polícia falou, não, tem que ser amanhã. Mesmo se ele não for... a Polícia Civil já tem provas, indícios para concluir o inquérito aí no máximo até o começo do mês de maio. O cerco tá fechando, então, hein, Lelê? E quanto antes, melhor, né, Bento? Quanto antes, melhor, porque esse assunto já vem se arrastando aí há um ano. O Marcão tá parecendo um gogobó. Parecendo aquele filme. A mandada que parece o Village People. Vamos, Lelê, vamos. Você não tem fantasias, Lelê, com esse tipo de situação? Eu tenho. Fantasias? Qual que você gostaria? Vai, vamos lá. Amanhã eu tô de bombeiro. Amanhã eu tô de bombeiro. Você prefere o quê? Hoje de polícia ou amanhã de bombeiro? A farda é mais bonita. Eu prefiro de homem maloca. De farda, aqueles homem bombadão, com as fardas. É bonito. Saindo daqui hoje vai fazer uma bagunça. Bom, mas que mais? Vamos lá. Vamos falar do Coringão, porque se deixar o Marcão aqui, vocês sabem pra onde esse assunto vai, né? Ô, Lelê, por que você não vai? Por que você não sai com o meu irmão um dia? Aí você filma ele broxando só pra aloprar e pôr no grupo. Porque eu não quero pegar uma meu irmão broxando. Nossa senhora, não, você só filma ele broxando e vai embora. Olha, Lelê, olha o juiz. Você filma ele broxando e vai embora. Caraca, velho. Eu tenho medo de tomar uma água aqui na rádio no mesmo copo do Marcão, velho. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, velho. Você não falou isso do Portuga, né? Não, eu falei do banho, ele já ficou puto comigo, imagina se eu falo essas coisas. Nossa. Vai lá.
Mano, pra Mas, mim... ô Lelê, esse lance do Augusto Melo aí, na moral, a defesa do Augusto Melo, ela alega que ela não teve o inquérito na íntegra pra poder se defender e balizar o cliente deles ali. Mas, por exemplo, se você é inocente em qualquer circunstância, independentemente de ter o inquérito na mão, o inquérito completo ou não, vai lá e dá teu ponto de vista com relação ao negócio. Você não precisa de fato, se você tem a consciência tranquila com relação a tudo, qual que é o problema de você chegar e prestar um depoimento dando a tua versão dos fatos, independente de ter ou não o inquérito completo na mão. Por mais que ele diga, mas agora eu tô sendo investigado, agora eu tô como investigado no processo e não mais como testemunha. Mas, cara, na boa, pra quem tem a consciência tranquila, independentemente do que tá constando dentro do inquérito, irmão, é chegar lá e falar a verdade. Qual que é o problema? Qual que é o problema de chegar e falar a verdade? Exato. E assim... Mudou o discurso do Mano, hein? Porque antigamente o Mano, mas até que se prove o contrário, não sei o que eu falei. Ué, mas aí que tá o nosso cego. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente e continua inocente. Sim. Eu tô criticando agora a ausência dele, a suposta ausência, se ele não quiser depor. E se ele não quiser depor hoje, no caso amanhã, ele vai ter que depor aí, não sei se de maneira coercitiva, a semana que vem. Depor, ele vai ter que depor. E assim, né, mano? Vamos lá. Primeiro, eu acho que quanto antes terminar isso, melhor pro clube, pra instituição e pros torcedores também. Porque a gente já não aguenta mais, né, suposição daqui e de lá. E cada acusação que vem, o Augusto tenta se defender falando que é mentira. Mas ele só fala que é mentira e ele não prova nada também. Então a gente realmente estava esperando um desfecho policial, um desfecho na justiça, para que a gente pudesse, inclusive, ter uma opinião a respeito do próprio impeachment, né? Que tentaram levantar lá no clube. Eu, desde o início, falei aqui para vocês no Estádio 97. Esse negócio de colocar um intermediário que não existia, para mim, cheira mal. Cheira mal. Agora, tem que ver quem está envolvido de fato. Acho muito difícil... Assim, você poderia falar, não, mas foi coisa do Marcelo Mariano e do Sérgio Moura para eles conseguirem ali e o Augusto não estava sabendo. Teria uma hipótese, assim, teria. Pode ser. Mas eu acho muito difícil o Augusto, enquanto presidente, o cara que manda em tudo, o cara que tem a caneta, que ele não estivesse sabendo de qualquer esquema, né, que aconteceu ali. Então, assim... Claro que a gente dá a presunção da inocência, porque a gente também não tem prova para acusar, a gente tem que esperar, né, a investigação. Mas desde o início me cheirou muito mal essa situação de, o próprio cara da ex-patrocinadora falou que não teve um intermediário e colocaram essa empresa como intermediária. Então, desde o início, para mim, cheira mal. E finalmente, agora vamos ter esse desfecho aí. Lembrando que eles não são mais entrevistados como testemunhas, eles estão sendo entrevistados como acusados agora. E aí, depois desse depoimento, tem a decisão do MP se vão ser indiciados ou não. E o que muita gente está falando, mano, e que eu concordo se forem indiciados, tem que ser afastados do clube. Porque até o momento que está sendo a investigação, você tem essa presunção da inocência e tá tudo certo. Só que se o MP decidir indiciar, é porque eles acham que já vai ter provas, é porque eles terão provas que eles acham que pode realmente haver um crime ali. Porque o MP não costuma indiciar ninguém sem provas, né, mais contundentes, assim. E aí eles vão ter que se afastar para fazer a defesa deles, né, aí de uma forma... Que coisa, hein? O que já é comum e que é ridículo para um time do tamanho do Corinthians, né, RG? Todo momento você ter que ficar lidando com esse tipo de coisa, esquema pra lá e pra cá em diretoria, sai um, entra outro que é da mesma laia. Continua, né? A base continua uma zona. A gente criticava muito a base aqui na época do Jassa, esquema pra lá e pra cá, contratações estranhas, sub-23. Continua a mesma coisa com Augusto Melo. Já foram 78 contratações pra base. Nenhum titular, se você pegar o jogo do Sub-20 ontem, que ganhou do Atlético Mineiro, nenhuma dessas contratações. 78 contratações. Criou uma categoria Sub-18 que não existe no calendário da CBF, não existe competição para categoria Sub-18 e criaram para poder colocar mais jogadores lá, né? E aí dizem, não tem competição, mas a gente vai criar uma excursão para fazer com esse time. Faz 1 ano e meio já. Não teve nenhuma excursão desse Sub-18.
Então, assim, muita coisa errada, muita coisa que continua errada. As mesmas coisas que essa gestão que tá agora criticava na gestão anterior, continuam fazendo igual, algumas coisas talvez até pior, né? E o corintiano fica refém, infelizmente. Muda a mosca, né? O bolo é o mesmo. Porque, assim, quem depois tem que lidar com essas denúncias, com o que vira piada, que é um time agora que não tá mais na página do esporte, tá só em página... É o torcedor que sofre. Esses caras não sofrem porcaria nenhuma, estão lá enchendo o bolso deles. Então, assim, tem que fazer realmente uma limpa, mano. E já não cola mais essa desculpinha de que, mas quando era a turma do Andrés e da RT, ninguém fiscalizava igual fiscalizava o Augusto. Gente, a RT já foi. Caiu, graças a Deus, saiu. A gente tinha, talvez, uma expectativa que o Augusto poderia ser melhor, né? Mas não está sendo, vamos ser realistas. E se não tá sendo, e se tá roubando também, e se tá fazendo esquema também, tem que ser cobrado, independente do que faziam ou não com a renovação e transparência. Tem que ser cobrado, tem que ser investigado, e se tiver algo errado, tem que cair sim. Tem que cair sim. E claro que não vamos deixar a turma da RT voltar também, porque se isso acontecer, caso o Augusto caia, aí tem que realmente ir lá no parque, tem que invadir Parque São Jorge, tem que tirar esses caras de lá. Mas é o que vai acontecer, hein, Lelê? Porque numa dessa aí, se acontece, por exemplo, o impeachment do Augusto Melo, ou o afastamento dele, e eles são obrigados a fazer uma nova eleição, essa eleição ela tem que ser constituída por membros que compõem o conselho. Sim. Ou seja, dentro do conselho, você acha que quem que vai prevalecer ali? Andrés Sanches. Não, é óbvio que vão aclamar o Andrés. Opa! Eu acho que, pelo que eu estou sabendo de bastidores lá no Parque São Jorge, o Andrés já não tem mais essa força, não. Ele já perdeu muito ali dentro, né? Eu acho que, assim, só que o problema, pra mim, não é nem o Andrés. O problema é que, pra mim, ali no Parque São Jorge, cara, são poucos que se salvam. São poucos que a gente vai olhar, esse cara é um cara bom pra assumir aqui, ele vai ser honesto, é um cara... Quem é que tem ali? É difícil. Acho que o Parque São Jorge ele foi meio que sequestrado por uma máfia ali, que eles estão no poder de uma forma ou de outra, seja na oposição ou na situação. É a tribo. Então, a situação do Corinthians, gente, na questão política, é muito difícil. É muito difícil pro torcedor. Só que, assim, a gente não pode ficar assistindo tudo e achando normal. E assistindo essas coisas acontecerem com o Augusto e passando pano, porque os outros também são piores. Agora deu no meio do Maurício. Nossa senhora! O Mano acabou de falar a mesma coisa. Agora deu no meio, né? Nossa senhora, que bancada. Muito bem. Em mim não, aqui a treta aqui entre torcidas aí é Ademir Quintino e RG número 2. Aqui eu e a Lelê, que é fechamento, mano. Sei. Muito bem. A treta aí, é 011 com 013, mano. Sei. Muito bem. Difícil. Então é isso, é Fiel. Mano e a Lelê representando demais a Fiel. Cara, Corinthians, o único jeito às vezes é virar SAF, cara. Algum shake milionário e bilionário, na verdade, né? Pra chegar e comprar o Corinthians e pagar as dívidas, já era. Mano, porque desse jeito aí, esses caras são muito amadores. Mano, seria muita burrice do Augusto Melo, mano. Será que ele tá nesse esquema mesmo, cara? De 25 milhões aí e tal, foi pra lá, foi pra conta tal, voltou. Mano, será que ele fez essa burrice, cara? Logo no primeiro mês de mandato dele, como foi no passado, né? Logo que assinou o contrato lá com a patrocinadora de Bet lá. Então, é muita burrice, cara, se ele tiver algum envolvimento. E a polícia vai descobrir, cara. O dinheiro, como todo mundo fala, o dinheiro deixa rastros. Então, se ele tiver envolvimento, ele vai ter que deixar o clube impeachmentado, assim como outros que também tiver ali envolvido, com aquele Marcelinho, Mariano, Sérgio Moura. Cara, Corinthians é fogo, mano. E amanhã a gente tem jogo importante contra o Fluminense, mas o jogo pelo Brasileiro, o jogo que a gente tem que vencer para dar uma respirada e depois da última derrota. E os jogadores sabem que precisam dessa resposta em campo. E às vezes essas questões aí fora extra-campo pode atrapalhar demais os caras dentro de campo. A gente viu ano passado, claro que o elenco do meio do ano ali, antes das contratações, era muito fraco, mas a gente sabe que essas coisas de fora do clube, política, às vezes respingam um pouco dentro do clube, dentro do gramado lá, e os jogadores realmente não conseguem performar direito, né? Então é isso, comenta o que você achou do vídeo, concorda com o Mano, concorda com a Lelê? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.